Olá para você, seja bem-vindo à nossa programação. O Alegro Entrevista de hoje recebe o advogado especialista em Direito Agrário e Agronegócio e pós-graduado em Direito Constitucional, Dr. Daroshevski. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Tudo bom? Muito prazer, muito obrigado. Obrigado a esse público qualificado que assiste a Alegro Entrevista, tanto que nos vê ao vivo e bem como que nos assiste pelos meios digitais, pelo YouTube, pelo Instagram e demais plataformas. Certo. Doutor, direito agrário, né? Não é um assunto que a gente se ouve muito falar por aí, né? Queria que o senhor explicasse o que é o direito agrário e qual que é a finalidade. Antes de falarmos do direito agrário, é importante falarmos sobre o que o agronegócio e o direito agrário é para o estado de Goiás. No ano de 2022, o PIB goiano cresceu sobremaneira em relação ao PIB nacional. Por exemplo, nós crescemos 6,6% ao PIB nacional, que foi 2,9%. Isso é uma perspectiva muito grande. Só no agronegócio, em relação a 2021, foi 7,7%, uma elevação sobremaneira. O estado de Goiás hoje é o terceiro maior produtor de grão. Então, o agronegócio, ele cresce sobremaneira. Nós temos grandes advogados no agronegócio. Infelizmente, em janeiro, nós perdemos um grande advogado, conhecido por todos, tanto no estado de Goiás como no país, Dr. Djalma Rezende. Foi uma grande referência para nós no agronegócio. E o direito agrário é um tema muito relevante para o estado de Goiás, para o Brasil e o nosso país, que é um país pujante, que necessita muito do agronegócio. E qual que é, assim, a finalidade, né, do direito aí agrário? O direito agrário é uma matéria multidisciplinar. Por que eu falo que é uma matéria multidisciplinar? Envolve vários ramos do direito. O profissional que trabalha no direito agrário, ele tem que saber de direito civil, de direito penal, de direito constitucional, de agronegócio, matérias relacionadas ao campo. Então, nesse contexto, o produtor rural que ele vai contratar um profissional, primeiramente, ele tem que contratar um profissional que seja especialista na área, alguém que seja qualificado para defender os seus interesses. É o primeiro ponto. E o direito agrário, ele engloba essas matérias. Nessa linha de pensamento, o direito agrário ele está umbilicalmente ligado ao agronegócio, às matérias do campo. Agora, para quem já tem, né, esse conhecimento aí do direito agrário, vai comprar uma fazenda, um sítio, uma chácara, qual que é a documentação necessária? Uma pergunta muito importante, porque as pessoas, elas acreditam que só vai lá, faz um negócio e pensam que, olhando a documentação, se realiza o negócio. Eu sempre recomendo aos nossos clientes que não se faça com emoção negócios assim. Você sempre faça um pré-contrato, ou seja, você vai comprar uma fazenda, não compre, desculpe o termo, apaixonado. Não vai lá e compra ela de uma vez. Você faça um pré-contrato, analise a fazenda, verifique as documentações, puxe as certidões do imóvel. Após isso, você vai em loco, verifique a situação, contrate um profissional, seja para fazer um georreferenciamento, para você verificar se o imóvel condiz, se a fazenda é aquela situação. Por exemplo, o Brasil é um país com dimensão continental. Infelizmente, não raro vemos pessoas que elas falam que têm a propriedade de uma fazenda que tem 50 hectares, só que não tem isso de fato. Então nós chamamos isso no direito agrário de propriedade híbrida, ou seja, ele tem 30, 40, 50% daquilo que ele fala. E se você comprar aquilo lá, você vai ter que entrar com uma ação autônoma, porque você não fez o georreferenciamento, você vai ter que entrar, às vezes, com uma ação possessória, às vezes com uma ação de uso capião, uma ação demarcatória, uma outra ação. Então, nesse sentido, a pessoa que vai fazer uma compra de uma fazenda, se ela não tiver com um advogado qualificado, ela tem que analisar aquilo com muito detalhe. Entendeu? Então, nesse contexto, é recomendado que ela
analise muito bem, puxe as certidões, tanto do imóvel, certidões de tributos, para que verifique, faça um checklist total da propriedade que ela irá adquirir. Agora, doutor, fazenda, um rancho, um sítio, qual que é a diferença aí legal entre essas propriedades que muita gente não sabe e tem também uma diferença? É uma aí, pergunta muito interessante que você me fez. Fazenda, rancho, sítio, aras, legalmente falando, as pessoas elas falam, eu tenho uma fazenda, eu tenho um rancho, eu tenho um sítio, eu tenho um aras. Não existe legalmente a diferença. O que existe são o que existe é gleba, o que existe é loteamento, o que existe são essas diferenças. Agora, tecnicamente, não existe isso. Isso é questão cultural. Então, a legislação ela não fala que fazenda é maior do que chácara é maior do que sítio é maior do que rancho e etc. Então, isso é uma questão cultural. Não temos eu posso, por exemplo, ter uma fazenda de 1 hectare e posso ter uma chácara de 50 alqueires, por exemplo. Então, é uma questão cultural. Então, a gente utiliza-se isso de uma forma cultural para se falar isso. Então, cada local tem essa situação. Então, é algo mais cultural. Doutor, e o que é o uso capião e qual que é a diferença entre eles? Bom, a uso capião, ou o uso capião, tanto faz, a gente utilizar essa modalidade, é uma forma de você adquirir uma propriedade. Lembrando que a gente pode usucapir bens móveis e imóveis. Por exemplo, posso usucapir carro, posso usucapir propriedades, mas respondendo de forma cirúrgica a sua pergunta, a Constituição Federal, ela preleciona que toda propriedade ela tem que ter a sua função social, ou seja, eu posso ter uma terra muito grande e se eu deixar essa terra lá largada e alguém for lá e cuidar dessa terra, ela pode, se ela cuidar dessa terra, ela pode usucapir a terra, ou seja, ela pode adquirir essa propriedade. Então, nós temos no Brasil 36 tipos de usucapião. Só que as faculdades, infelizmente, elas ensinam 5 ou 6 modalidades de uso capião. Então, hoje nós temos 36 tipos de uso capião, nós temos procedimentos. Procedimento é diferente de tipo. Nós temos um procedimento judicial, administrativo e extrajudicial. E nós temos os tipos de uso capião. Nós temos a uso capião ordinária, extraordinária e a uso capião especial, que são 15, 10 e 5 anos. Então, com a extensão da propriedade, tem os seus requisitos, que você pode adquirir a propriedade. Olha só, mas o senhor pode assim, falar qual que é a diferença, por exemplo, de um de 10 anos, 15 anos, isso é até mesmo uma dúvida minha mesmo. Certo, vamos supor, a usucapião ordinária, se você ocupar a propriedade durante 10 anos, conforme você tem os requisitos legais, você, de forma mansa e pacífica, você entra com uma ação judicial e vai declarar que você ocupou a propriedade. Você tem o usucapião extraordinário, que era 15 anos. E nós temos a usucapião constitucional, que é de 5 anos. Então, por exemplo, que nós chamamos a urbana, por exemplo, apartamentos que até 250 metros quadrados, por exemplo, que nós podemos utilizá-la, que 5 anos você pode usucapir um imóvel. Entendeu? E é qualquer imóvel? Sim, mas você tem que ter os seus requisitos para você usucapir um imóvel. Então não é assim a bancarrota. Doutor, bom, agora mudando de assunto, eu quero falar com o senhor aqui sobre inventário. De que forma aí as pessoas podem se preparar para um momento como esse, né, que é a morte de um ente querido? É verdade. Eu me lembro, assim, inventário... A questão da morte, muitas das pessoas elas não se preparam para isso. Eu lembro, assim, desde menino, o meu saudoso avô, Bolesław Doroszewski, ele se preparou muito para a morte, desde do caixão, eu lembro, como se fosse menino, até o seu testamento. Meu avô, ele fez isso, dividiu os seus bens, etc e tal. E as pessoas, elas não têm o costume de fazer isso. Muitas das vezes elas deixam isso para que os herdeiros façam isso na hora. Nós recomendamos para os nossos clientes que eles têm várias formas de fazer isso. Testamento é uma das formas de fazer isso. Ou seja, você tem seus bens, você vai testar
desde que você respeite a legítima, certo? Que você tem os seus herdeiros necessários, que a legislação ela determina. Olha só, olha a interdisciplinaridade das matérias que nós falamos no começo aqui, que o direito agrário ele liga com várias matérias do direito, ou seja, nós estamos falando aqui de direito agrário, mas nós estamos falando de direito sucessório e de direito civil, ou seja, nós estamos fazendo um ciclo das matérias dos campos do direito, ou seja, elas são interdisciplinares. Então, você tem inventário é uma forma de fazer isso, doação é uma forma de você fazer isso, a holding familiar é uma forma de fazer isso, e eu faço um adendo aqui, que se você dá um Google aí, muitas das pessoas elas falam que holding familiar é uma blindagem patrimonial, e eu faço uma grande atenção que holding familiar não é blindagem patrimonial. Quem vende isso, falando que é blindagem patrimonial, com a devida vênia, isso é uma falácia, que não é blindagem patrimonial. É uma forma de você diminuir os impostos, mas isso jamais seria uma blindagem patrimonial. E entre outras finalidades. Então, o que nós recomendamos? Ao fazendeiro, ao pequeno proprietário, ao patriarca ou à matriarca, que ele prepare para que os seus herdeiros dêem continuidade ao seu legado. Então, porque a única certeza que nós temos nesse planeta é a morte. Então ele tem que se preparar isso para dar continuidade ao trabalho que ele deixou aqui. Então nós temos várias formas para que ele dê o seu legado, seja por testamento, seja por doação, seja através de uma holding familiar, entre outras situações. E herdeiro pode usucapir o imóvel? Voltamos aqui que nós acabamos de falar de usucapião. Sim, essa matéria é interessante que você trouxe esse ponto, chegou no STJ. O STJ decidiu que herdeiro ele pode usucapir o imóvel desde que, de forma mansa e pacífica, com animus domini. O que é animus domini? Com a vontade de ser dono. Por exemplo, eu sou herdeiro, eu estou ocupando o imóvel que era dos meus pais, e etc., e pago os tributos, seja IPTU, seja condomínio, água, luz, etc. E tenho a vontade de ser dono do imóvel, cuido dele lá. Se eu demonstrar isso num processo judicial, que eu tenho essa vontade de ser dono, que de forma mansa e pacífica, eu posso sim usucapir o imóvel. Olha. Então o herdeiro ele pode sim usucapir o imóvel. Se os outros herdeiros não terem essa atenção, ele pode usucapir o imóvel. Então tem que ter muita atenção nesse sentido. E tem alguma forma de resgatar a pessoa que perdeu ou a pessoa ali ganhou o direito e acabou? Olha, em direito a gente nunca pode falar nunca, mas muito provavelmente, se o herdeiro ele usucapir o imóvel, ele recebe o direito da propriedade. Entendeu? Então se eu usucapir o imóvel, ele ganha a propriedade. Ah, sim. Doutor, agora falando também de um outro assunto aí muito interessante, né? O que é a regularização fundiária? Muito bem colocada essa pergunta. Nós temos a REURB, a Lei 13.465 de 2017, que ela fala sobre a regularização fundiária. No estado de Goiás, nós temos a Lei de Regularização Fundiária e, trazendo para o agronegócio, nós temos a Lei de Regularização Fundiária Estadual, que ela vem trazer as terras devolutas. Primeiramente, o que é terra devoluta? Terra devoluta é uma terra que não tem destinação, que não tem dono, especificamente, a grosso modo, e que a pessoa, que são terras que não têm discriminação, elas podem regularizar essas terras. Então, nesse contexto, a CEAPA, que é um órgão do estado de Goiás, ela faz essa discriminação para que, se você cumprir os requisitos, nós temos requisitos objetivos, ser brasileiro nato, você não ter nenhuma propriedade, você não ser servidor público, entre outros requisitos, para você fazer, através de um processo administrativo, você entregar toda essa documentação e preencher isso e ser contemplado com uma dessas regulamentações dessas terras devolutas. Doutor, e como que funciona os contratos aí de arrendamento rural? Os contratos de arrendamento rural, nós temos uma expertise em contratos de arrendamento rural. O que ele faz? Os produtores rurais, você tem uma propriedade rural,
você tem que fazer um contrato de arrendamento, são os contratos de arrendamento. Através do contrato de arrendamento, você, na sua propriedade, você vai, se você for o proprietário, você vai arrendar ou não a sua propriedade para você fazer um contrato de arrendamento. Então, um contrato de arrendamento, ele é muito importante para que o proprietário, para que o fazendeiro, o proprietário rural, ele tenha, por meio desse contrato, garantias, né, com a renda entre as partes do contrato, arrendatário e arrendante, que tenham obrigações entre elas. Então, volto a dizer, volta e meia, nós vemos as partes ir ao judiciário por pegar contratos assim na internet, por não procurar profissionais qualificados, sejam advogados, para fazer isso. Então, é muito importante que você, produtor rural, você fazendeiro, você pecuarista, sempre tenha um advogado qualificado, especialista na área, para que faça seus contratos. Às vezes é aquilo que a gente sempre fala, o barato sai caro. Não evite sempre pegar algo da internet que é mais fácil ele consultar a internet. Que acontece muito, né? Até Infelizmente uma informação acontece. super errada de um assunto que tem que ser falado com um profissional. Sim, infelizmente acontece isso muito. Acho que está fazendo um bom negócio e não está. Bom, doutor, nosso programa está chegando ao fim, é um assunto muito complexo. Eu queria que o senhor deixasse aí suas redes sociais, até para o nosso telespectador, que às vezes tem uma dúvida e caso ele queira tirar com o senhor também. Fique à vontade. Olha, primeiramente agradeço a oportunidade da entrevista na TV Alego, na Casa do Povo Goiano. É um assunto muito complexo, né? E também é um assunto que chama a atenção do telespectador, um público extremamente qualificado da TV Alego. As minhas redes sociais é Daroshevski. Daroshevski escreve DAROSZEWSKI. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na TV Alego. E o Alego Entrevista fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e até a próxima.